Olá, gente! Sejam muito bem-vindos à nossa aula 13 do nosso curso Designer Extraordinário. Gente, agora eu vou apresentar para vocês a nossa aula principal do nosso curso. Eu sempre digo no meu curso presencial, pagando aqui uns rascunhos, que se eu ensinar só essa aula para vocês, vocês não precisam aprender mais nada, porque é a aula principal. Partindo daquele princípio que nós, quando vendemos um produto ou serviço, nós resolvemos um problema, a partir de agora vocês vão aprender a resolver os problemas dos seus clientes. O que é o problema do seu cliente? Formato da sobrancelha que não está adequado com o formato de rosto, ou até mesmo ao gosto do cliente, ao visagismo nesse rosto, a harmonia desse rosto, tá? Então, a nossa aula 13 é a nossa aula de tipos de formatos de sobrancelha. Eu vou ensinar para vocês 5 formatos que eles são encontrados naturalmente, tá? Se a pessoa nunca realizou o design de sobrancelha, ela pode ser que tenha algum desses 5 formatos que eu vou ensinar para vocês agora. É claro que existem outros formatos, mas eles são alterados por erro de design. Então, esses 5 que nós vamos aprender a identificar, na próxima aula nós vamos aprender a corrigir, são encontrados naturalmente, tá? Porque quando você aprende a identificar o formato, também você vai conseguir identificar quando ele é alterado por erro de design. Então, muita atenção, não pula essa aula, não adianta essa aula, que essa aula é uma aula que eu aconselho vocês a assistirem várias vezes para isso ficar gravado na mente de vocês. Quando você olhar para o rosto do cliente, você imediatamente aprender a identificar o formato, tá? Essa aula tá lá na página 28 da nossa apostila. E nós vamos começar com o formato de sobrancelha redondo, tá? Nós sabemos que através da sobrancelha nós transmitimos sentimentos e transmitimos expressões. A sobrancelha redonda ela é muito famosa porque ela é identificada através dos emojizinhos. Sabe o emojizinho amarelo? Se vocês prestarem bastante atenção, o emoji ele possui sobrancelhas redondinhas, tá? Então é por este motivo que é uma sobrancelha muito conhecida. Todo mundo já viu essa sobrancelha, mas não prestou atenção. Como identifico uma sobrancelha redonda? Tá. Nós sabemos que nós temos uma proporção adequada para para as medidas referência do design de sobrancelha. Então, nós temos ponto inicial, ponto de arqueamento e ponto final. O ponto inicial, ele é identificado no finalzinho do olho, tá? Então, eu venho aqui no ângulo reto, numa leve arqueadinha, ó. O ponto alto, quer dizer, o ponto de arqueamento, que é o ponto mais elevado da sobrancelha. Identificado no finalzinho do olho, tá? Então, é uma referência que nós temos aqui. E a sobrancelha redonda, nós não conseguimos encontrar esse ponto de arqueamento no finalzinho dos olhos. A sobrancelha redonda, o ponto mais elevado dela está aqui, ó, no meio da íris dos olhos. Por este motivo, é considerado uma sobrancelha redondinha. Se você desenhar uma bola, vamos desenhar um círculo, uma bola, um círculo aqui. O ponto mais elevado do círculo, ele é encontrado no meio, certo? Ó, ponto alto, é encontrado no meio. A mesma coisa a sobrancelha redondinha. O ponto mais elevado, ele tá praticamente aqui no meio da íris dos olhos, ó. Eu consigo aqui desenhar um círculo e o ponto de arqueamento, ele não vai estar no finalzinho do olho, ó. Tá vendo? Ele tá mais baixo do que o meio. Isso significa que é uma sobrancelha redondinha. Dá uma olhadinha para essa expressão aqui, ó. Essa modelo que eu trouxe para vocês. Ó como é que ela tem um olhar bem descontraído. Já tá aqui com um leve sorriso no rosto. Então, isso quer dizer que ela tem um formato de sobrancelha redondo, ok? Alguma dúvida? Pode deixar aí nos comentários pra mim, tá? Agora nós vamos passar para segundo tipo de sobrancelha, que é a sobrancelha reta.
A sobrancelha reta, ela é uma sobrancelha muito comum entre as brasileiras, porque ela é uma sobrancelha naturalmente encontrada nas mulheres ocidentais. Então, aqui nós no Ocidente possuímos uma característica de sobrancelha mais retinha. Como que eu encontro uma sobrancelha reta? Como que eu consigo identificar a sobrancelha reta? Vou trazer a modelo aqui para vocês. A sobrancelha reta, nós temos, como eu já disse para vocês, as proporções. Já mostrei aqui para vocês, ó. As proporções, o ponto inicial, ele tá aqui em cima do vinco do nariz. Tô mostrando, mas daqui a pouquinho a gente vai terminar de aprender isso, tá? Em cima do vinco do nariz, nós temos o ponto de arqueamento no final do nariz e nós temos o ponto final no canto do nariz, canto do olho. Essas são as medidas de referência que nós temos. Quando se trata da sobrancelha reta, a gente não tem essa leve arqueadinha aqui que dá, ó, na sobrancelha referência. Nós temos o ponto inicial da mesma altura do ponto de arqueamento. Então, ele é quase da mesma altura ou igual ao ponto de arqueamento. Então, isso significa que nós temos uma sobrancelha reta, tá? Ponto inicial da mesma altura do ponto de arqueamento. Isso é considerado uma sobrancelha reta. E a sobrancelha reta transmite naturalidade, jovialidade. Ok? E agora nós temos uma sobrancelha arqueada, que é a nossa sobrancelha referência, tá? Desculpa. A sobrancelha arqueada, ela tem os pontos divididos de forma harmônica, tá? Então, é uma sobrancelha muito fácil de se identificar, porque ela tem um ponto inicial, dá uma leve arqueadinha, o ponto de arqueamento e o ponto final. E é uma sobrancelha que transmite empoderamento, transmite sensualidade. Então, é o formato de sobrancelha mais desejado pelas mulheres, eu creio que do mundo todo, né? Sobrancelha arqueada. É uma sobrancelha que transmite empoderamento, sensualidade, portanto, é um sonho de consumo da mulherada. A maioria dos clientes vão chegar no seu estúdio e vai pedir para você dar uma leve arqueadinha na sobrancelha. Dizendo de leve arqueadinha, de sobrancelha referência, que é a nossa sobrancelha referência, sobrancelha arqueada, nós já vamos partir para a sobrancelha angulosa, que é muito parecida com a sobrancelha arqueada. Não digo parecida, não, o termo não seria esse. Seria o termo confundida com a sobrancelha angulosa. Qual que é a diferença da sobrancelha arqueada para a sobrancelha angulosa? Eu falo que tudo na vida tem um equilíbrio. E o equilíbrio entre a sobrancelha arqueada e a sobrancelha angulosa é o ângulo de arqueamento. Uma sobrancelha levemente arqueada, ela possui um ângulo de 30 graus no máximo. No máximo, 30 graus, tá? A sobrancelha angulosa já ultrapassa isso, deixando a expressão com aparência de maquiavélica. Portanto, ela é muito utilizada pelos desenhistas nas vilãs de quadrinho. Vocês observam que as vilãs de quadrinho, todas elas possuem sobrancelha angulosas. Por quê? Transmite esse olhar maquiavélico. Então, a gente não pode confundir uma sobrancelha harmônica, arqueada, com uma sobrancelha angulosa, tá? Que é muito perigoso a gente deixar o olhar do nosso cliente com essa expressão maquiavélica. E como que eu vou conseguir discernir isso? Eu olho para o rosto do cliente, se eu consigo identificar esses triângulos, como eu coloquei aqui, ó, nessa ilustração para vocês, que é um tema bônus do nosso curso de aperfeiçoamento. Eu trago aqui no curso iniciante, gente, e eu falo assim, o curso de aperfeiçoamento, muitas pessoas estão com o conteúdo desatualizado, fizeram o curso no início da década e não fizeram mais atualizações, então eu preciso mostrar isso no curso de
aperfeiçoamento. Por isso que esse é um conteúdo do curso de aperfeiçoamento também, tá? E aí, eu consigo identificar esse triângulo aqui, tá? Na sobrancelha angulosa. Vou mostrar pra vocês na prática aqui agora, tá? Ó, de um lado, nós temos uma sobrancelha referência. Ela tem, ó, ponto inicial. Ela vem levemente, dá uma arqueadinha e desce. E temos uma sobrancelha angulosa do outro lado, aqui, ó, que eu consigo claramente identificar um triângulo aqui, ó. Isso quer dizer que essa sobrancelha tá angulosa. Aí você vai me perguntar, por que ela tem um lado da sobrancelha arqueada e o outro angulosa? Geralmente é vício de expressão. Você já viu aquela pessoa que ela conversa mexendo a expressão? Fica com um músculo acima aqui da sobrancelha, da testa, distendido, e ele não consegue mais chegar no nível que é do outro lado. Então, isso aqui não é corrigido com design. A gente consegue amenizar no design, mas ele é corrigido com cirurgia plástica, que o cirurgião vai colocar um fio aqui e do outro lado e vai subir um pouco a outra sobrancelha. Então, o design a gente consegue amenizar esse vício de expressão. A gente não consegue corrigir, ok? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, mas eu acho que ficou bem esclarecido para vocês, tá? E nós vamos passar para o último formato, e não menos importante, que é o formato de sobrancelha descendente, ou negativo, ou caído. Que eu não gosto de usar esse termo caído, porque eu acho meio pejorativo. Imagina comigo, chega uma cliente no seu estúdio, aí você olha pra sobrancelha dela e fala, nossa, tem uma sobrancelha caída. Aí a pessoa já não tá com a autoestima muito legal, e aí você vai deixar ela mais baixo astral ainda, né? Então não é muito interessante a gente usar esse termo caído. Então nós usamos sobrancelha descendente, sobrancelha negativa, tá? Mas nunca sobrancelha caída. Como eu identifico esse formato de sobrancelha? Então, sabendo das referências que nós temos, da sobrancelha referência aqui, que ela tem ponto inicial mais baixo do que o ponto de arqueamento, essa aqui é o contrário, ela tem o ponto inicial mais alto do que o ponto que deveria ser o ponto alto. Se você colocar uma régua num ângulo reto, você vai observar que ele está mais baixo do que o ponto inicial. Então, isso significa que ela tem uma sobrancelha descendente. E aí, a sobrancelha descendente, como já foi dito aqui, ela transmite um olhar entristecido, de melancolia, que não é legal, não valoriza a expressão de ninguém, esse olhar entristecido, tá? Então, nós precisamos corrigir esse formato de sobrancelha, tá? Vou colocar aqui, ó, pra vocês, um caso real de sobrancelha descendente. Você vê que ela tem um rosto bem redondinho e a sobrancelha descendente, ó. O ponto mais elevado da sobrancelha dela tá no início da sobrancelha, quando deveria ser no final dos olhos, deixando esse olhar entristecido, com aparência entristecida, ok? Essa foi nossa aula de tipos e formatos de sobrancelhas. Espero que vocês tenham gostado, que eu amo falar a respeito desse assunto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários para mim, pode mandar no direct, eu estarei respondendo todos vocês. E até a próxima aula.